paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja sempre o nosso Deus. Nada somos e Ele é tudo para nós, né? Não somos nada, mas Ele é tão bom, Ele é tão grande, que Ele olhou para cada um de nós e nos chamou, e nos trouxe para a sua presença. Nós vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Me ajuda aí, irmãos, que eu quebrei o meu óculos agora à tarde. Peguei um óculos velho e está meio difícil aqui. Se eu gaguejar, vocês me ajudam aí. Atos 3. Vou estar lendo alguns versículos. Amém? Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? A igreja pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou com calor. Eu fico imaginando, quando eu e você levantamos pela manhã e nós nos preparamos para o nosso trabalho. Como diz os meus netos, diz que eu não trabalho, né? Mas os que trabalham, que saem de casa, né? Você levanta, se arruma, se prepara para ir trabalhar. Esse homem, ele tinha um trabalho, era o único que restou para ele. Ir até a porta do templo, sentar ali e esticar sua mão. Me dê uma esmola, me ajude. Eu acredito que ali tinha alguém que levava aquele homem. Colocava ali pela manhã, não sei o que ele tinha ali para receber a esmola que colocava ali. E aquele homem ficava ali, sentado, não sei como, porque a Bíblia diz que ele era atrofiado, né? E ele sentava ali um dia inteiro, era um trabalho que ele tinha, de estender a mão e alguém ajudar. E eu acredito que nesse dia não foi diferente. Ele também se levantou, ele também cuidou, ele também disse para o seu ajudante, talvez uma pessoa da família: me ajuda, estou pronto, me leva ali. E levaram aquele homem, sentou ali. Mais um dia. Será que hoje eu vou receber uma prata? Alguma coisa? Uma moeda? O que quer que seja que eu vou receber hoje. Talvez ontem eu não recebi nada, mas hoje, quem sabe, eu vou conseguir alguma coisa. Então vou eu lá, é o meu trabalho, vou sentar e vou estar ali. Enquanto isso, imagina, irmãos, imagina Jesus, imagina Deus lá no céu, quando Ele quer te abençoar. Imagina que Ele disse, Jesus disse para o Espírito Santo: hoje meu nome vai ser glorificado. E Pedro e João
vocês vão ser o caminho para que o meu nome seja glorificado. Hoje meu nome precisa ser glorificado. Vai lá, Espírito Santo. Toca lá, Espírito Santo. E eu acredito que Pedro e João, ouvindo a voz do Espírito Santo, um convidou o outro. Vamos ao templo, vamos orar. Deus não tinha dito o que eles iam fazer ali. Deus não tinha dito o que eles iriam fazer naquele lugar. Mas eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. Aquele dia era o dia da vitória daquele homem. Aquele dia era o dia que o nome de Jesus tinha que ser glorificado, tinha que ser exaltado na terra. E Jesus disse: vai lá, Pedro e João. Imagina os dois chegando até ali. E antes de entrar, eles olharam para aquele homem. Aquele homem estendeu a sua mão, como sempre, aquele gesto, esperando uma moeda. E aquele dia, que moeda ele recebeu naquele dia? Que moeda! Aquele dia Jesus entregou na mão daquele homem. Quando ele olhou para aquele homem, Pedro disse: olha para nós. Quando ele disse: me dá uma esmola, Pedro disse: olha para nós. E aquele homem fitou, olhou para Pedro e João, e Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. E aquele homem deve ter pensado: é mais um dia que eu não vou receber nada, é mais um dia que eu vou voltar sem nada para a minha casa. Mas Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou por a mão daquele homem e colocou de pé. E aquele homem saiu saltando, pulando e entrou naquele templo, glorificando e exaltando o nome de Jesus, que havia de ser glorificado naquele dia. Irmãos, isso foi um milagre glorioso. Mas eu vou continuar lendo aqui. Que milagre! Aquele homem receber, ele era atrofiado. A Bíblia não diz quantos anos aquele homem tinha. Se ele era velho, se ele era novo, ele era jovem. A Bíblia só diz que foi um grande milagre. Mas há algo aqui que é muito importante. E Pedro levantou, e aquele homem, saltando, ele pôs-se em pé, andou, entrando com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa, a porta do templo, chamada Formosa, né? E ficaram cheios de pasmo, assustados pelo que lhe acontecera. E apressando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: irmãos, aquela multidão, aquele povo que estava ali, era um povo completamente desligado, que muitas das vezes eu e você estamos na igreja desligados. Aquele povo não ouviu Pedro e João, Pedro dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O Nazareno ali foi esquecido, foi ficado ali, ninguém lembrou que Jesus Cristo Nazareno que fez aquele homem andar. Foi parado ali, foi esquecido ali. E todo mundo correu para adorar o homem, porque houve um milagre. Vamos adorar o Pedro,
vamos correr para adorar Pedro. E Pedro aproveitou. Diante daquela multidão, você não ouviu o nome de Jesus Cristo? Pedro se colocou de pé. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Quem sou eu? Quem é você? Para que aconteça algo e nós venhamos dizer que é nós que fazemos. Muitas das vezes nós andamos atrás. Ali tem alguém que é um pregador maravilhoso. Vamos lá catar as pessoas e levar lá porque tem um pregador. E ainda cita pregador fulano de tal. Esquece que lá quem está é Jesus. Esquece que ali quem está falando é o Espírito Santo. Não é o homem, não é o pastor, não são os obreiros que ministram aqui, não sou eu. É Deus, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus que opera, é Jesus que faz milagre, é Jesus que tem que ser exaltado. E Pedro aproveitou para colocar esse discurso. E ele disse assim: fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vos entregaste e prendeste à face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Esse foi o homem que fez o milagre. Esse foi o homem que fez esse milagre, que levantou esse homem que vocês desprezaram, esse homem que vocês abandonaram, que vocês não quiseram, esse homem que o próprio Pilatos, que podia mandar matar e podia soltar, o próprio Pilatos olhou e disse que não tinha, que aquele homem não podia ser morto. Aquele homem não tinha nada errado, mas vocês insistiram em dizer: crucifica. E ele continua dizendo aqui: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vós deste um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunho, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vede, conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Não fui eu que fiz isso, Pedro insistiu. Não fui eu, não foi João que fez nada disso. Foi aquele homem que vocês desprezaram. O Deus de Abraão, o Deus dos nossos pais. Vocês desprezaram, vocês abandonaram. Mas ele continua aqui. Ele continua agindo, ele continua em nosso meio agindo. E vocês ainda não abriram os olhos para ver? Pedro insistia. Pedro ali fez um discurso maravilhoso. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo
do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo, que já detém vós por pregado, o qual convém que o céu contenha ao teu tempo da ressurreição de tudo dos que quis Deus. Falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A Bíblia tinha que se cumprir. Jesus tinha que padecer, pois já havia sido profetizado que Jesus ia padecer, Jesus ia morrer naquela cruz, Jesus ia ser crucificado, Jesus ia ser levantado naquela cruz. Há muito tempo, desde Moisés já havia falado, todos os profetas vinham falando, que a Bíblia havia de se cumprir, que Jesus havia de morrer, mas aquele povo achou que Jesus morreu, eles continuaram naquela mentira, Jesus morreu, mas passou, Jesus ressuscitou, passou, acabou, esqueceu que Jesus continuava ali, usando os seus discípulos. E Pedro, ele vem trazer aquele discurso, aquela lição àquele povo. Esse homem que vocês desprezaram, esse homem que vocês deixaram, abandonaram, esse homem que poderia ser salvo, esse homem que poderia ser liberto, vocês pediram que soltasse Barrabás e que prendessem Jesus. Não foi nós. Quem sou eu, Pedro dizia, quem somos nós para operar um milagre como esse na vida desse homem? Para fazer coisas grandes como Jesus fez na vida desse homem. Aquele milagre, aqueles homens correram para adorar Pedro. Nunca ouviu falar em Jesus? Não sabia que Jesus existiu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? Você tenha cuidado, irmão, tem cuidado quando você idolatra um pastor, um pregador, quem quer que seja. Você pode matar a vida desta pessoa que você está exaltando. Você pode matar, porque o ser humano é fraco. O ser humano, ele pode se sentir orgulhoso, ele pode sentir orgulho, e isso vai matando a parte espiritual dessa pessoa. Eu tenho muita preocupação. Tinha um jovem na nossa igreja, quando nós éramos da outra igreja ali embaixo, uma igreja pequena. Tinha um jovem, eu tenho muita preocupação com os jovens da nossa igreja, porque aquele jovem, ele era assim, fogo puro. E ele era muito novinho, ele não era nem batizado, mas ele era batizado no Espírito Santo, fogo puro. E as pessoas que não vigiam, homens já casados, homens, pais de família, pegavam aquele jovem e levavam para todo lugar, como se ele fosse Jesus Cristo. E levava para um lado, e levava para outro, e levava para uma campanha, levava para o lar, levava para a igreja. E eu, muito preocupada, a gente ainda comentou, esse jovem, ele pode cair. Irmãos, não durou nem 8 meses a vida desse jovem. É muito perigoso você pegar os jovens da sua igreja e você está oferecendo. Quem trabalha é Jesus, quem opera é Jesus. Nós glorificamos a Deus por ver Deus usar os nossos jovens, os nossos obreiros, o nosso pastor. Nós glorificamos a Deus quando nós vemos isso. Mas eu tenho muito medo, irmãos, porque você começa a idolatrar o ser humano e você esquece de Jesus. Você esquece que é Jesus quem faz. Você começa a dizer, irmão fulano é uma bênção,
Irmão fulano fez, aconteceu. Irmão fulano orou e aconteceu tantas coisas. Irmão, esquece do irmão fulano, porque quem faz foi Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Foi ele que morreu, não foi pastor João, não foi irmã Nália, não foi nenhum dos obreiros, nenhum dos pregadores. Quem morreu foi Jesus. Ele ressuscitou e ele não deixou de operar. Ele continuou operando. Não idolatre o ser humano. Glorifique a Deus pela vida dele e ore por ele, mas não idolatre. Não cate para levar como uma bandeira. A bandeira que nós temos que carregar é Jesus Cristo. A bandeira que nós temos que levar é a bandeira Jesus Cristo, porque ele foi crucificado, ele foi morto naquela cruz. Ele morreu por cada um de nós. Então essa é a bandeira. Esse é o que eu tenho que glorificar. Esse é que eu tenho que exaltar. Irmão, imagina a bênção daquele homem. Imagina quando Deus quer nos abençoar com alguma coisa, com algo, que ele desperta alguém e diz, vai lá. Ele diz, pastor João, hoje eu quero que você ore por fulano, porque eu quero curar. Pastor João vai lá, põe as mãos, e essa pessoa é curada, e você vai glorificar pastor João. É ser humano, você tem que glorificar a Deus. A igreja, qualquer um de nós, irmãos, somos usados por Deus. Podemos colocar nossas mãos e Deus, quando Ele quer curar, Ele cura. Se eu estiver na posição de receber uma cura, pode ser uma criança que vem e coloca a mão e eu sou curada. E quem curou não foi a criança, foi Deus. Então que nessa noite, irmãos, os louvores dessa noite foram todos maravilhosos. Cada um mais lindo, cada um mais maravilhoso. A igreja essa noite foi assim uma glória. O Senhor esta noite, Ele esteve presente. Por quê, irmão? Porque cada um de nós deixamos Deus entrar no nosso coração. Nós deixamos o nosso coração livre para que o Espírito Santo usasse e entrasse, irmão. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele precisa de nós. É nós entrar e saber que Ele está aqui. Saber que não é o homem, não é a mulher, não é ninguém, é Deus. É saber aqui sentar e participar do culto. Nós não vemos na igreja para assistir um culto. Não é um filme, não é um programa. É entrar por essas portas e participar do culto, fazer um culto, oferecer um culto a Deus. É tudo que nós, é só o que nós temos, irmãos. É nós, é o que nós temos, nós. E às vezes, irmãos, nós vemos, eu me lembro que eu nunca fui num salão dançar. Eu nunca entrei num salão, mas eu tinha muitos irmãos e muitos primos, a gente morava muito próximo, e a gente ficava tão feliz quando um fazia aniversário, porque a gente tinha que fazer festa, e a gente dançava a noite inteira, e balançava a noite inteira, e dançava samba a noite inteira. Hoje você não levanta nem a mão para dizer que Jesus é Deus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Você fica com preguiça de exaltar Ele, levantar a mão e dizer que Ele é Deus, que Ele morreu numa cruz por mim e por você. E muitas das vezes você ainda olha e diz, por que aquela pessoa está pulando, está dançando? Meu Deus, por quê? A troco do quê? Porque nós somos alegres. Nós servimos a um Deus que é alegre. Nós somos livres. Outrora nós éramos escravos. Outrora nós éramos presos. Hoje somos alegres.
Eu costumo dizer que quando eu levanto pela manhã, que eu abro os meus olhos, eu digo: essa é minha bênção. Eu recebi vitória. Porque você levanta pela manhã, irmãos, e você consegue se colocar de pé. Muitas das vezes você levanta. Eu tenho problema de coluna. Às vezes eu levanto com a coluna doendo, mas eu digo: eu estou de pé. Se eu estou de pé, eu tenho que glorificar a Deus, porque essa força vem de Deus, ela não vem de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu já sou uma pessoa idosa. Mas muitas das vezes eu olho e eu digo: Deus, só o Senhor na minha vida, para dar a força que o Senhor dá, para dar o vigor que o Senhor dá. Só Ele. Só Ele, só Ele, só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é poderoso. Eu era uma pessoa triste, irmãos. Eu era uma pessoa emburrada. Eu era uma pessoa que eu não gostava de conversar, eu não gostava de brincar, eu não sabia conversar com as pessoas. Eu queria mais era me fechar, estar fechada. Hoje eu sou liberta, eu tenho liberdade, eu tenho alegria, porque Jesus, Ele me salvou. Ele me salvou, Ele é o meu Salvador. Somos livres, somos livres, somos livres para adorar, para pular, dançar, exaltar, porque Ele é santo, Ele está aqui, irmãos. E muitas das vezes nós queremos só bênção, bênção, bênção. Nós queremos só dizer: olha, eu estou fazendo, eu estou esperando, eu quero, eu quero, eu quero. Queira a alegria do Espírito Santo. Queira se alegrar na presença do Senhor. Queira entrar na igreja, abrir seu coração e servir a Ele. E alegrar com Ele. Seja uma pessoa alegre. Lembre de onde Ele te tirou. Lembre de onde você saiu. Lembra quem você era outrora. Lembra, porque eu sei que cada um de nós temos algo que está ali atrás de nós. Lembre que Ele tirou você dessa situação, Ele tirou você dessa tristeza, Ele tirou você dessa angústia, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Ele fez tudo por amor. Quem somos nós? Que nós merecemos? Um amor tão puro, um amor tão dedicado como é o de Jesus. Ah, Deus. Irmãos, não esqueça, se coloque sempre na posição de receber, na posição de adorar, porque você estando adorando, você chega o dia de que Deus vai dizer: olha fulano, irmão, qualquer um, vai lá, que hoje o meu nome tem que ser glorificado, porque hoje eu quero dar uma grande vitória, meu nome há de ser glorificado. E de repente chega a pessoa que Deus indicou para chegar, o Espírito Santo chegar, encontra você lá empurrado, dizendo: porque Deus não dá, porque Deus não me deu, eu não estou na posição, eu não quero mais, eu não quero nem saber, eu estou fora, eu vou deixar, eu não quero mais servir a Deus. E você volta para o final da fila. Se coloque sempre na posição de adorador, irmão. Posição de gratidão. Seja sempre grato. Porque você diz assim: ah, como, irmã Nália? Como, irmã Nália, eu posso ser grata se eu estou com tal problema? Como não você ser grato? Não ser grato. Como não? Quem sou eu? Quem é você? Para não ser grato a Deus, só porque Ele não te deu aquilo que você diz que você quer. E se aquilo que você diz que quer não é o melhor que Deus tem para você? Irmãos, fique com esta palavra. Pode ser amanhã mesmo
o dia que você vai receber algo que você espera. Continue na posição. Continue idolatrando Jesus Cristo. Porque Ele te tirou, Ele te trouxe, Ele tirou de um lamaçal, sei lá de onde, tirou do fundo do poço, tirou sei lá de onde, de um lugar de lodo, de um lugar de tristeza, de um lugar de angústia. Idolatre Ele, adore Ele, adore Ele, porque Ele é Deus. Assim como Ele morreu com os braços abertos, Ele continua com os braços abertos para te abraçar. Receba esse abraço santo de Jesus nesta noite e se anime, caminhe, porque esse não é o seu fim, esse não é nem um pouquinho da sua caminhada, irmãos. Você não está talvez nem num terço da sua caminhada. Então revista de força, se encha de força e marche na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para nos abençoar. Eu não digo para dar vitória, eu digo para caminhar conosco, eu digo para estar conosco, eu digo para entrar em qualquer lugar juntamente conosco, porque Ele não entra do lado nem atrás, Ele entra na frente e caminha conosco, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.